Olá, meus queridos amigos e irmãos, aos irmãos que acompanham aí, outros que não acompanham o nosso trabalho, mas que vão também ouvir essa mensagem, né? Irmãos, compartilhem a mensagem de Deus. Às vezes a mensagem ela não serve para você, mas serve para outra pessoa. A palavra de Deus ela serve para nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos educar, né? Se a gente pode estar errando em alguma dessas questões, né? E a palavra do Senhor vai nos corrigir. Então, irmãos, vamos falar aqui sobre uma pequena questão que há aqui na palavra do Senhor, né? Sobre a presença do Senhor, a presença de Deus. Esse assunto é um assunto muito extenso, muito amplo, né? Não estou falando aqui, não vou falar aqui sobre a presença do Senhor estar ou não na igreja hoje, né? Porque se a presença de Deus está na minha vida, ela vai estar aonde eu estiver. Vocês conseguem compreender isso? Então, a presença do Senhor ela não está em algum ambiente porque está faltando algum servo de Deus lá. Agora, é claro que tem lugares que o servo de Deus jamais deve frequentar, jamais deve ir, né? Pois o Deus de Israel, o Deus eterno, ele nos proíbe de ir a certos locais. Vamos lá. Aqui em Números, capítulo 20, o capítulo 20, é o 20 aqui, não está? Oi? Capítulo 20, do verso 12, não é isso? Isso aqui, do 4 ao 9, né? Eu estou meio esquecido aqui e tem a secretária aqui para lembrar. Vamos lá. Números 20, 4 a 9, né? A serpente de bronze. Irmãos, uma serpente ela foi erigida ali, né? Lembremos, irmãos, que a palavra de Deus diz que aquela serpente, né? Assim como o filho do homem, assim como aquela serpente foi erigida no deserto, assim também o filho do homem será erigido, né? Então, ela tem o símbolo de Jesus. Essa serpente aqui específica simbolizava Jesus, né? Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, olha o que aconteceu aqui. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. O povo se tornou o quê? Impaciente no caminho. Irmãos, essa jornada deles levaria 40 dias. E levou quanto tempo? 40 anos. Sabemos de cor, não é? Irmãos, esse povo se tornou impaciente no caminho. Ele se tornou impaciente. Eles acharam que estava demorando. Eles achavam que alguma coisa estava faltando, irmãos, e eles se tornaram impacientes e começaram a murmurar. Irmãos, será que hoje não é diferente na nossa vida? Será que hoje nós não estamos achando que a vinda do Senhor está demorando? Será que nós não estamos murmurando, impacientes com alguma coisa que está acontecendo no nosso meio? Será que nós não estamos impacientes? Nós não estamos como aquele povo querendo retroceder, querendo voltar para trás? Por causa de alguns erros que acontecem no meio do povo de Deus? E aquele povo se tornou impaciente e o povo falou contra Deus. Irmãos, aqui está dizendo que o povo falou contra Deus. Olha só. E contra Moisés, o servo de Deus. E eles falam, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Irmãos, olha. Tem fastio desse. Nós estamos cheios desse pão. Nós não queremos mais esse pão. O pão do céu, irmãos. O maná que Deus mandou para saciar a fome daquele povo. E o povo estava cansado.
Só maná, maná, maná. Irmão, será que nós hoje não estamos cansados? Hein? Será que nós não estamos murmurando contra Deus, dizendo, não, eu só tenho macaxeira, ou eu só tenho banana para comer? Louve a Deus, meu irmão, porque você ainda tem o que comer. Se a gente for olhar para os nossos irmãos aí fora, na África e em outros lugares, irmãos, com tanta riqueza que existe no país, mas muitos padecendo de fome, e nós estamos chorando de barriga cheia. Como esse povo estava chorando de barriga cheia, reclamando de barriga cheia. Olha só, irmãos. Estão cansados desse pão vil, não queremos mais. Misericórdia, Senhor. Deus é misericordioso. Porque eu aqui no lugar de Deus, meu irmão, não mandava mandar mais não. Eu no lugar de Deus, na minha pecaminosidade, eu sou sincero, meu irmão. Eu falei o quê? Como areia. Vocês estão reclamando, né? Cessa o maná, tirou o maná. Como areia agora. Como areia. Se virem vocês por aí. Olha só. Né? Mas Deus é amoroso e bondoso demais. Né? Que bom, meus irmãos, que eu sou apenas um servo de Deus, não sou Deus. Porque senão, meu irmão, eu ia morrer de fome, né? Nessa situação. Olha só, irmãos. Será que nós não estamos murmurando contra Deus? Hein? Nós, de barriga cheia aí, murmurando contra Deus? Não, hoje, rapaz, não vou comer mais não aguento mais macaxeira. Tem gente que não aguenta mais, não suporta mais. Irmãos, a gente ouve cada coisa, né? Mas isso aqui, murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus. E a nossa alma tem fartio desse pão vil, olha só. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado. Olha só, eles aqui reconhecem o pecado. Mas eles não se arrependeram não, irmãos. Eles se reconheceram o pecado porque eles agora estavam com medo do que estava acontecendo. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Olhar para ela, ele vai viver. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Vamos ver aqui, irmãos, um outro contexto, né? Aqui agora, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, eu acredito que é o verso 15, né? Uhum. Verso 15. Diz o seguinte, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Ou seja, irmãos, naquele deserto já existiam aquelas serpentes ali. Um deserto de serpentes o quê? Aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Então a gente vê aqui, irmãos, que aquelas serpentes já existiam ali. Mas a proteção de Deus não permitia que aquelas serpentes mordessem aquele povo. E o que aconteceu? Murmuraram, pecaram contra Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que o pecado causa o quê? Separação entre nós e Deus. Aquele povo pecou contra Deus, houve essa separação, essa distância, o povo se distanciaram de Deus. Aquelas serpentes já existiam ali. E o que acontece agora? A ausência de Deus, presença de quê? De Satanás, presença do inimigo. E aquela serpente agora começou a morder o povo e muitos daquele povo foram mortos. Né? E Deus permitiu para que o povo reconhecesse Deus como o Todo-Poderoso. Irmãos, infelizmente a gente vê, com o passar do tempo, a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos iriam se esfriar. Não é verdade? E a fé realmente está se esfriando. Antigamente a gente ouvia mais sermões que dizia assim, filho, abandone o pecado. Filho, abandone o pecado.
Filho, se arrependa do pecado. Filho, não cometa pecado para que você não morra. Porque a palavra de Deus diz que se cometer pecado a gente vai morrer. A gente vai perder a vida eterna. Irmãos, Mateus capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a minha cola. Isso, Mateus capítulo 5, não lembrava o verso 27 e 28. Né? Eu precisava da cola de todo jeito. Tem uma colinhazinha aqui, não dá nem para ver, é tanta coisa, né, irmãos? Mas tem muita coisa aqui misturada, mas essa aqui que eu quero. Vamos lá. E não vai dar pausa aí para olhar não, né, o que está escrito, né? Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 5. Se pregavam muito, meus irmãos, usando esse versículo aqui. Mateus capítulo 5. Antigamente, irmãos, quando se falavam de pecados, né, de cometer pecados, usavam muito esses textos aqui, mas hoje ninguém usa mais. Por quê? Por que não usa mais? Por que não se fala mais sobre isso? Mateus capítulo 5, 27 e 28. Aqui fala aqui, irmão, está falando acerca do adultério. Olha só, acerca do adultério, está aqui. Do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, se nós homens olharmos para uma mulher com intenção impura, já adulteramos com ela, está dizendo a palavra do Senhor. E os dois estão condenados à morte. Olha só. Misericórdia de nós, Senhor. Né? Que nós não venhamos a cair nessa cilada, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, olhe, vigie para que não caia, né? Irmãos, precisamos vigiar, porque quem tem coragem de fazer o que o verso seguinte está dizendo aqui? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque, jogue fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus cego de um olho, faltando um olho, do que não entrar nele com os dois. Do que ir para o inferno com os dois. Irmãos, isso aqui é pancada para nós. Pregava-se muito isso. E aí, utilizava-se o seguinte, falavam o seguinte. Eu lembro, irmãos, algumas coisas. Né? Há 10 anos atrás, falava-se o quê? Para não fazer o pequeno cair, a gente tem que tomar cuidado para que o pequeno ele não venha cair e tropeçar por causa de nós. E aí falava, né? Era pregado, usado isso aqui, irmãos. Aí falava, né? Olha, mulheres, tem que tomar cuidado com as suas vestes para não fazer o homem pecar. Irmãos, mas hoje ninguém prega isso aqui não. Hoje ninguém diz: mulheres, tomem cuidado com as suas vestes para que o irmãozinho não peque. Não se prega isso de forma nenhuma. Nos púlpitos das igrejas não se prega isso. Mas Deus é fiel. Deus cuida da sua igreja e está levantando homens fiéis. Com coragem. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. E tem muitos aí que estão se levantando e pregando a verdade, a palavra de Deus. Que isso é pecado. Que andar com roupa indecente na igreja é pecado. Que andar de forma sensual na igreja é pecado e faz o nosso irmãozinho tropeçar. E a nossa irmãzinha também, tá certo? Homens, varãos, que se dizem de Deus. Porque hoje em dia, meus irmãos, o que tem de homem usando calça aí Ó, irmãos, eu ia usar uma palavra aqui, mas é muito forte, sabe? É muito forte e o povo não suporta não. O povo não suporta ouvir que é pecado, maquiagem, batom, pinturas, é pecado. Eles não suportam ouvir isso. Imagine você falar de uma forma aqui, que os homens hoje estão se vestindo de forma efeminados. Na verdade, esses que usam essas calças, esses homens, eu digo isso, líderes, pastores, jovens sem conhecimento, tudo bem. Mas a liderança que tem conhecimento está se vestindo com as calças aí apertadinhas, coladinhas. Não, eles apenas estão saindo do armário. Eles apenas estão saindo do armário. Estão se mostrando quem são, tá certo? Essa é a verdade.
Essa é a pura verdade. Então, como é que eles vão pregar que não devem usar roupas sensuais se eles próprios estão vestindo, usando roupas, vestes sensuais, sensualizando? Não tem como pregar. Eles vão condenar um pecado que eles cometem. Nós temos que tomar muito cuidado para não condenar os pecados dos outros. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Para a gente não julgar o pecado do nosso próprio, porque da medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Deus não condena você julgar pecados, não. Você julgar erros dos outros, não. Mas temos que olhar para nós primeiro. Porque a palavra de Deus diz: tire primeiro o travessão do teu olho, para depois você enxergar o argueiro no olho do teu irmão. Ou seja, deixe de pecar você primeiro, deixe de cometer aquele pecado você primeiro, deixe de vestir roupas sensuais, efeminadas primeiro, para depois você alertar o seu irmãozinho que está daquele jeito. Sabe? Você consegue entender? Eu estou falando na linguagem bíblica, né? Efeminados, né? Mas a minha carne pedia para falar uma palavra aqui forte, né? Mas não vou falar não, porque muita gente se escandaliza demais. Se escandaliza. Olha, se a gente fala que é idolatria. Você voltar para um político aí, é idolatria, isso é idolatria. Você fala isso, pronto, ninguém mais quer te ouvir, mas é idolatria. Você está confiando no poder desse homem para mudar o mundo, para mudar o Brasil, para mudar a sua cidade, mas não está confiando em Deus. Você nem ora a Deus para mudar, para que a mudança venha, mas vai lá e toma o voto numa pessoa. Isso é idolatria. Aceite quem quiser, né? Vamos lá. Então, isso não é pregado. Irmãos, por que não é pregado? Porque não vive. Como é que vai pregar o que não vive? Como é que vai pregar o que não vive? E eu sempre digo, irmãos, as pessoas que me conhecem, pode deixar nos comentários aí. Ah, irmão, mas eu vi você vestir dessa forma, mas você isso e aquilo. Ah, mas olha a minha aparência aqui. Ah, mas e o cabelo? Pareço uma mulher? Isso é pergunta aqui. Porque quando Paulo fala de cabelo ali, aí parece uma mulher. Vamos lá, pergunta, né? E aí? Então vamos lá. Irmãos, a questão é, há lugares que não devemos ir, né? Porque a presença de Deus não está ali. Deus não se faz presente. Eu falei em outro vídeo aí, ainda vou postar aqui, eu não sei qual vai ser postado primeiro, sobre a questão do homem e a praia, né? O cristão e a praia. E tá ali se exibindo. Tudo bem. Mas às vezes a intenção não é se exibir, é curtir a praia, o lazer. Irmãos, a gente às vezes se coloca em terreno encantado. Terreno encantado. Onde a presença de Deus não está ali. Deus não está ali. E a gente fica agora disposto, ou exposto, na verdade é exposto aos açoites de Satanás. Então é preferível a gente se abster de certos ambientes para não cairmos na cobiça da nossa natureza pecaminosa, entendeu? E por só olhar, pecar. Por só olhar, pecar. Irmãos, e aí hoje, um dia, a gente vê por que eu não pratico academia? Não participo, não vou a uma academia para me exercitar. Por que não? No meu ponto de vista. Eu vou dar meu ponto de vista, por que não? Porque eu corro o risco de me vestir de forma indecente e fazer uma irmãzinha pecar. E também lá eu estarei exposto, suscetível aos açoites de Satanás. E acabar o quê? Pecando com os meus olhos. Então eu prefiro me abster disso. Hoje em dia a gente sabe que as mulheres vestem, irmãos, as vestes sensuais estão dentro da igreja, das igrejas, imagine numa academia, irmãos. Eu vou fazer o que lá?
Ah, não, mas é porque é para a saúde. É? Você pode, seu sem vergonha, safado. Olha, você pode. Eu digo isso para você que defende, né? Que não tem nada a ver, sabe? Que não tem nada a ver, que pode. Você pode se exercitar em casa. Fazer exercícios em casa. Faça exercícios em casa. Mas eu não tenho aquele estímulo. A academia tem uma música ali que estimula. Que tem mesmo. Eu já, irmãos. Já fui em academia. Já fiz exercício em academia. Aí outra coisa. Aí falam do Espírito Santo. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que devemos fazer o exercício físico. Pois é. Mas não tem coragem de fazer em casa. Não tem coragem de fazer umas flexões ali em casa. Agachamento você pode fazer em casa. Levantar peso você pode fazer em casa. Tem 2 filhos, né? Você pode levantar um de um lado e outro do outro. Não é isso? Pois é, mas não faz. Mas porque falta um estímulo. Irmão, se Jesus não é estímulo na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você tem prazer em se exibir, em exibir o corpo que é templo do Espírito Santo, aí, meu irmão, a gente tem que exibir, ter prazer de exibir a palavra de Deus. Esse é o nosso prazer. Jesus disse que o prazer dele é a palavra de Deus. Esse é o nosso prazer. Não ter prazer em se exibir. Não ter prazer em ficar musculoso, forte aí para se mostrar. Há várias formas de cuidar do corpo, cuidar do templo, né? Primeiramente é o estudo da palavra de Deus. Paulo diz que, né, o exercício físico ali de pouco aproveita. Tem pouco proveito. Tem algum proveito? Tem. Mas a academia não tem proveito nenhum, tá certo? Essa é a minha mensagem. E ali, irmãos, hoje a gente vê membros, líderes, pastores, acredite, indo fazer academia de camisetinha regata. Olha, escuta só, mostrando até o biquinho do peito, tá certo? Não tô mentindo aqui pra ninguém, não. O biquinho do peito, com shortinho, daquele shortinho curto. Pastores, homens de camisa regata, aí tira foto mostrando os músculos. Meus irmãos, exibicionismo. Tá exibindo o corpo, o templo do Espírito Santo aí? Tá exibindo o templo do Espírito Santo? Tá exibindo a carne, meus irmãos. Mas sabe qual é a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês? Que defendem que o homem pode? Irmãos, a pergunta é: você, cidadão que está me ouvindo aí, irmãos, envie essa mensagem. Eu não estou buscando fama, sucesso. Mas sabe o que é que eu quero, irmãos? Uma igreja renovada. Uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo. Não sou eu que vou causar isso. Não sou eu que vou fazer nenhuma mudança. Mas, irmãos, se a mensagem chega a uma pessoa que vive nessas práticas aqui, e ele buscar na palavra de Deus, orar a Deus e buscar, Senhor, será que isso é verdade? Será que esse irmão é doido, é tolo assim, de estar falando heresias? Ou ele está falando a verdade? Ore a Deus. Irmãos, envie para que chegue. Porque a mudança precisa acontecer. A reforma precisa acontecer. Do jeito que está, é que não dá certo, irmãos. E aí os pastores aí, com a roupinha de dormir, indo para a academia com roupa de dormir, que é shortinho curto, a gente usa para dormir. As camisetas regata, mostrando bico de peito, mostrando os músculos, é verdade. Irmãos, pouca vergonha. Um líder, ele tem que ser exemplo, ele tem que dar exemplo. Por isso que não se prega mais sobre pecado. Não tem autoridade para dizer que as irmãs e os irmãos estão vestindo de forma indecente na casa de Deus. Não tem autoridade porque eles próprios estão no pecado. Aí a pergunta é, você que concorda ou discorda de tudo que eu falei em relação às vestes na academia, você que concorda que pode utilizar, não, porque eu não vou malhar de terno, eu não estou dizendo isso. Sabe o que eu estou dizendo? Não malhe na academia, malhe em sua casa. Malhe no seu sítio, na sua chácara, né? No seu quintal, malhe, faça uma academia própria. É isso que eu estou dizendo. Mas não vá para a academia para se exibir, tá certo?
Vocês que concordam que o pastor ele pode ir ali de shortinho para academia, é, com a camiseta regata, mostrando os braços aí, o biquinho do peito, tá certo? Vocês concordam com eles? Vocês usam esse tipo de roupa? Então vocês concordam que suas esposas se vistam da mesma forma. Vocês concordam com isso? Se vocês não concordam, há julgo desigual. Há julgo desigual. Vocês são machistas. Eu posso, porque sou homem, e minha esposa não pode. E aí vocês suportariam ver suas esposas com aquele shortinho, vamos lá, o shortinho curtinho de jogar bola que homens usam para jogar bola, shortinho de dormir, com a roupinha mostrando o bico do peito. E aí? Vocês deixam elas fazer isso? Ou a mulher não pode mostrar o corpo, mas eu posso. E aí? Irmãos, precisamos de transformação, de ser transformados. Nós fomos chamados a sair desse mundo, não a estar dentro dele, participando de tudo. Em academia, né? Campo de futebol, irmão, eita, agora pronto, ele agora vai vir na maior das heresias. Por que você não consegue abandonar o futebol? Porque é vício. E todo vício é pecado. Você consegue ficar um dia, um ano sem jogar bola? Eu dizia, irmãos, que não. Eu dizia, eu não consigo ficar sem jogar bola. Eu dizia isso. E aí veio a pandemia. 3 anos sem jogar bola. Que resposta o Senhor me deu? 3 anos sem jogar bola. E aí depois eu voltei a jogar, mas o Senhor vinha me mostrando que aquele ambiente, por mais que simples, não jogava apostado, não jogava, a gente só brincava, né? Não jogava time contra time assim, a gente só brincava ali, todo domingo ali, se reunia para jogar bola. Irmãos, mas eu fico com o que Jesus falou. O meu prazer está na palavra do Senhor, é meditar na palavra do Senhor. Esse é o meu prazer. Se eu não tenho prazer, se eu preciso jogar bola para sentir prazer na minha vida, porque muitos dizem, eu não vou fazer nada, eu vou ser um triste, não tenho prazer, então você não tem prazer na palavra de Deus. Se ela não é suficiente na tua vida, meu irmão, pode se aquietar. Pode se aquietar. Então, vício, idolatria, nós idolatramos o futebol, nós somos viciados, eu era um viciado. Irmãos, eu não conseguia passar um domingo sem jogar bola. Um domingo. E chegou domingo, irmãos, aqui tinha um clubezinho de futsal da igreja. E ali todo sábado, 6 horas da tarde, nós se reuníamos para jogar bola. E não podia faltar. Irmãos, o sábado do Senhor não era santificado, porque a gente ficava com aquilo na mente. Eita, deu 6 horas. A gente às vezes ia fazer alguma programação da igreja, cantar, louvar, pregar nas ruas. Epa, deu meu horário. Deu meu horário. Eu estou falando isso de mim, a experiência que eu vivi. Deu meu horário. Irmãos, olha, até mais eu tenho que ir, chegou meu horário. O que é que estava sendo mais importante na minha vida? O sábado ali, meu irmão, não era santificado de forma nenhuma. Ah, vou para a igreja, ali passo o sábado na igreja de manhã, faço a missão ali, pregando com os irmãos, nos unindo para pregar. E depois, mas a mente estava onde, irmãos? A mente estava onde? Irmãos, aí eu lhe pergunto. Eu vou dizer logo, a presença de Deus não está nas quadras de futebol, não está nos campos de futebol. Não está. Isso é mundanismo. Olha só. Se um membro da igreja, um pai de família, vai para uma quadra de futebol e lá está jogando e quebra a perna, vamos lá, quebra a perna, o que vai acontecer? Se ele trabalhar de carteira assinada por aí, ainda vai ter problema para se aposentar, tá? Se encostar. Mas se ele
É um pobre coitado que decidiu ser autônomo e trabalha por conta própria. O que vai acontecer com esse cidadão? Eu pergunto, a igreja vai auxiliar? Agora vem uma pergunta. Pastores também jogam. Os pastores gostam de jogar bola. E hoje em dia a maioria, né? A maioria. Aí tem o seu dia ali que é de lazer e vão jogar bola. Aí eu pergunto, se um pastor quebra uma perna, o que acontece? Ele tem de onde tirar o seu sustento, né? Ele é pago, né? Não estou aqui dizendo, irmãos, que sou contra o pastor receber, não, não. Não sou contra, não. Ele precisa receber o seu salário. Agora, o pastor ele não foi chamado por Deus para estar em diversões mundanas, participando de mundanismo. Aí acontece um negócio desse e ele vai continuar recebendo. Irmãos, está errado. Está 100% errado. Ah, o pastor quebrou a perna fazendo o quê? Jogando bola. E vai estar recebendo por isso? Vai se encostar por isso? Hein? Está errado, 100% errado. Eu mesmo não aprovo isso. Um membro quebrou uma perna, ele vai receber? Irmãos, pela misericórdia de Deus, né? Deus é tão misericordioso que às vezes ele permite algumas questões. Olha, aí eu lembro, irmão, de um caso. Irmãos, eu era viciado, eu jogava bola, eu fraturava dedo, eu fraturava pé. E tava lá com o pé doendo, machucado, dedão demitido, que eu nunca fiz raio-x aqui não, nos dedos não, mas pode ter até outras fraturas aí. Pode ter quebrado uns 2 dedos, eu passava mês com o pé inchado e voltava a jogar bola. Que vício do Satanás, isso é um vício do Satanás. Vício diabólico, irmãos. Aí, eu lembro, eu falo assim porque eu lembro de um irmão recente, né, ele falando, né, que estava mancando ali, que tinha ido jogar bola e ele quebrou o dedão do pé. Foi dar um chute na bola e deu um dedão, quebrou, deu um chute no chão e quebrou o dedão do pé. Pois é, irmãos. Onde estava a proteção de Deus ali? Vocês parem para pensar. Onde está a proteção de Deus? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque a proteção de Deus não está nesse ambiente. Deus não está nesse ambiente. Irmãos, é duro da gente ouvir isso. É duro de entender isso. É difícil, irmãos, a gente deixar de jogar futebol. Jogar uma bolinha. Né? Quando eu falo de futebol, não é um jogador profissional e jogar em times, não. Não é isso. E hoje a gente vê alguns irmãos, né, que têm abandonado os campos de futebol por causa do sábado. Louvado seja Deus. Eles têm abandonado a sua profissão por causa do sábado. Eles não jogam bola de sábado. E isso deveria ser ensinado com mais frequência nas nossas igrejas. Eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes os jovens tiram o sábado para jogar bola. De tarde, sábado à tarde vai jogar bola. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. E eu digo isso porque eu já participei de brincadeiras jogando bola dia de sábado, irmãos. O sábado é para a gente falar da palavra de Deus, é para a gente estudar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Não é dia da gente estar com diversão nenhuma. Não é dia da gente participar de nenhum tipo de diversão, nenhum tipo de comemoração. Porque o sábado não é para o nosso próprio deleite. Mas o sábado foi o Senhor quem santificou e disse: esse dia é meu, não seu. Busque fazer a minha vontade nesse dia. Pregue o evangelho. Faça visitação, visite os doentes. Saia para o campo, para
ter um ar puro. Tira a sua família um pouco da cidade. Leva, ó. Saia fora do ambiente contaminado pela cidade, os barulhos dos sons, fumaça e tudo mais. Irmãos, aqui não é pecado você sair aqui, mas e olhar a natureza com os seus filhos. E eu aproveito esse momento para estar pregando a palavra do Senhor. Gravar para estar passando para os irmãos. Irmãos, que Deus ele venha encontrar espaço no nosso coração. Que Deus pode, mas ele não abre, ele não força o nosso coração. Jesus disse que eis que estou à porta, eu estou batendo, abra. O trabalho de abrir é meu e seu, irmão. O trabalho de abandonar o vício é meu e seu. Vício. E nós precisamos abandonar. O que precisa mais? Eu vou dizer assim, o que precisa mais? Um irmão, ele quebra um dedo. Será que não foi uma orientação de Deus para essa pessoa? Ei, a minha presença não está aí. Ei, a minha proteção não está aí. Será que precisa acontecer o quê? Quebrar uma perna para poder a pessoa acordar e ver que isso está atrapalhando na vida cristã? Será, meu irmão? O que é que precisa mais acontecer? Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos vícios. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Que tudo que venhamos fazer, façamos para glorificar o nome de Deus. Amém?